De vez em quando a gente bebe, porque a gente não tem carrinho para carregar, certo? Não temos um carrinho para ir buscar água lá em Riba, para a gente trazer. Aí a gente tem que vir, tem que beber dessa água aí. Diagnóstico feito dentro do programa da bacia do Rio Paranaíba aponta que 80% da poluição do Meia Ponte hoje é esgoto. O Rio Meia Ponte tem até esse nome estranho, né? Que era uma ponte inconcluída. Onde que é? Aquele rio que a ponte acabou, não acabou, aí ficou Meia Ponte. Olha, o Rio Meia Ponte, ele nasce na Serra dos Brandões, em Itaúsu. Da sua nascente até a sua foz, no município de Cachoeira Dourada, ou seja, na divisa do estado de Goiás com o estado de Minas Gerais, nós temos em linha reta aproximadamente 250 a 270 quilômetros. Entretanto, o rio, ele dá muitas voltas. Se nós pegarmos as voltas do rio, nós vamos chegar a mais ou menos 500 quilômetros de extensão. Meia Ponte tem a significação de banhar Goiânia e de dar água para Goiânia como João Leite, mas também de ter a economia. 2/3 da economia goiana está em torno do Rio Meia Ponte. Você tem cerca de mais de 40% da população goiana vivendo nessa bacia hidrográfica, que é uma bacia muito encaixada, muito pequena, então que repercute aí em 4% da área total do estado. E isso trouxe esse rio nos moldes que a gente tem hoje, que é o 7º mais poluído do Brasil. São imensuráveis os benefícios e a importância desse rio para a capital de Goiânia e para o estado, que tem um reflexo positivo na sociedade. Entretanto, como ele está simplesmente prejudicando, porque nós estamos aqui poluindo uma coisa que seria benéfica. Poluimento de esgoto dentro do rio aí. Os pessoal já falou, os pessoal que vem dar as coisas pra gente aqui já falou que tem poluimento de esgoto dentro do rio. Em 1982 foi feito um diagnóstico do Meia Ponte. E apontava que naquela época, o Meia Ponte, aqui na região de Goiânia, 90% é esgoto. E já passaram aí 30 anos, mais de 30 anos, né? E continua 90% esgoto na época de seca. Que grande parte da água do Meia Ponte está poluída. Poluída por todos nós habitantes, poluída até pelas empresas encarregadas de limpar o Meia Ponte. Aliado a um contínuo processo de desmatamento, principalmente nas margens, nós podemos observar o assoreamento do rio. E esse assoreamento ele não traz somente terra diminuindo a profundidade do rio e alterando a química da água, mas ele também proporciona outros problemas que trazem consigo o quê? Restos de alimento, trazem também pesticidas, trazem uma série de poluentes que fogem ao controle das autoridades. Então são poluições difusas e isso tem aumentado consideravelmente. E as empresas privadas que se instalam à margem do Rio Meia Ponte exploram economicamente e não têm o compromisso de fazer o tratamento do seu resíduo e em muitas circunstâncias também joga aqui. A prefeitura tem um acordo com a Saniago, em que ela transfere a Saniago a questão da água e do esgoto. O esgoto de Goiânia ainda é jogado em mais de 20, 30 lugares, em córregos e no próprio Meia Ponte. Ali nas margens do córrego Botafogo, por exemplo, você passa ali na marginal, você vê que é tanto de caninho jogando esgoto in natura dentro do córrego Botafogo. Esse córrego Botafogo vai cair ali no Meia Ponte, faz parte dessa bacia do Meia Ponte. É agressão de todas as formas, né? A gente percebe ali, como em vários outros pontos, né, o derramamento in natura de esgoto. A gente percebe em todos os cantos sacos e lixo que não se degrada, não se decompõe com o passar do tempo. São PETs, isopores, sacolas plásticas.
Nós tivemos aí a estação de tratamento de esgoto, mas ela só limpa 1/3 e nós precisamos limpar totalmente o Meia Ponte. Dói o coração, que um litro de boa dentro d'água, que ele pode prejudicar um peixe, não, milhares. Então é uma coisa que a gente acha ruim. A conduta das pessoas é uma conduta utilitarista. Você tem a água ainda como um processo filosófico de um bem infinito e de não é de responsabilidade do ser aquela situação para com a água. A impressão que dá é que aquela responsabilidade é de outro ente, de uma outra entidade, de uma outra pessoa que não ele. Isso é uma responsabilidade de todos nós, todos que jogaram uma garrafinha ali dentro, todos que jogam pneus, todos que jogam o esgoto clandestinamente ali dentro. Né? Até quando o rio está um pouco mais alto, percebe-se que nesses arbustozinhos a quantidade de lixo que está sendo jogado, despejado irresponsavelmente, né, de uma forma criminosa nesse rio. Se eu sujo a água de um córrego do Meia Ponte, eu estou sujando a minha casa, estou sujando a minha vida. A água que é consumida aqui, tá, em Goiânia, ela é da bacia do Meia Ponte, principalmente do rio Meia Ponte e também do complexo João Leite. É que o Meia Ponte hoje é um rio que está aí mais ou menos na classe 4, que seria um rio praticamente esgoto aqui nesse trecho de Goiânia. Você imagina se alguém traz uma alface para sua casa, vamos lá ver essa alface. Você fala assim, essa alface é irrigada pela água do Meia Ponte. O que você vai lembrar? Vai colocar a alface logo de lado. As pessoas que porventura venham a consumir água sem tratamento do rio Meia Ponte, tem que tomar muito cuidado. O aconselhamento é utilização de água tratada, tá? Água para lavar um utensílio, para lavar um carro, para lavar alguma coisa, até pode ser utilizado, mas para consumo, ingestão humana, não. Se fizer isso, nós estaremos suscetíveis a algumas doenças, tá? Leptospirose, nós estaremos suscetíveis a esquistossomose, a malária é uma doença que tem veiculação hídrica. O rio Meia Ponte hoje, ele está numa classe imprópria para consumo in natura. Então você não poderia pegar e beber daquela água in natura, né? Por óbvio, a gente percebe que tem uma grande chance da pessoa ser contaminada por diversas doenças, poluentes em geral, né? A água é vital para muitas indústrias. Grandes indústrias de Goiânia estão e precisam da água do Meia Ponte. As universidades precisam, os moradores precisam. Porque sem água não tem condições de sobreviver no planeta Terra. A água é um elemento indispensável, né, para a manutenção da vida humana. O futuro de toda civilização humana, ele nunca se viu longe da água. Basta ver o rio Nilo, o que ele foi para o Egito. Sem ele, a história da humanidade não se concretizaria. As grandes cidades do mundo, elas necessitam da água para sobreviver, principalmente para a sua população, para a dessedentação nossa e dos animais. E poluindo algo que você necessita para viver, você está dando um tiro no pé, vamos falar assim. Eu conheço o rio Meia Ponte há 15 anos, mais ou menos. Acabou. Não tem como falar. Se você filmar, você mostrar de lá para cá, você vê que acabou. Não tem como. Uma canoa dessa não anda mais. Lá para cima ela não anda. Quando cheguei em Goiânia, jovem, para estudar, muita gente tomava banho no João Leite. Muita gente tomava banho no Meia Ponte.
Muita gente tomava banho nos córregos de Goiânia. Ali no bairro Feliz, perto onde a minha ponte passava, era um ponto de piquenique, onde sábado e domingo as famílias se reuniam para banhar, lanchar. Então hoje isso é impossível, devido ao mau cheiro e à grande poluição desse curso de água. O que é que ele exala mau cheiro? Porque está exalando gás metano. Por que está exalando gás metano? Porque está vindo muito produto orgânico, muito material orgânico para dentro do rio. Animais mortos, é o próprio resíduo das indústrias, do processamento nas indústrias, estão sendo jogados aqui. Isso tudo forma o gás, um gás que exala cheiro, um deles é o metano. A quantidade de água no mundo, ela não acaba. A quantidade de água é uma só desde que a Terra surgiu. Agora, a velocidade como nós inutilizamos essa água e a velocidade que a natureza consegue trazê-la de volta para o estado potável é que tem uma discrepância muito grande. Então nós estamos poluindo muito mais do que a natureza consegue nos devolver. A gente presencia, de um lado, uma nascente, de um lado a natureza buscando a cumprir a sua função, que é alimentar o leito principal, e do outro lado a gente percebe, né, uma agressão, só que às vezes em quantidade, de forma muito mais contundente do que a natureza resiste. Exemplo, a bacia do João Leite, ela se for bem cuidada, bem trabalhada para não poluir, o custo para tratar aí, vamos supor, 1.000 metros cúbicos de água, vai custar aí R$5. Agora, se ela ficar poluída, o custo vai custar R$500, 100 vezes mais. Para que vocês possam ter uma ideia, hoje com o adensamento da região norte, né, da nossa capital, principalmente em volta do reservatório do João Leite, nós teremos problemas, né, futuros com a questão da qualidade da água. Então, a famosa pergunta, né, poucos se beneficiam de uma vista bonita, né, enquanto que a grande maioria padece o quê? Pagando mais, justamente por uma poluição que muitas vezes ele não é um responsável direto. Com isso, quem que vai pagar? Somos nós que vamos pagar pela água bem mais caro que nós pagamos hoje, devido ao tratamento que é caríssimo fazer uma despoluição de água para abastecer a população. Conseguimos ir à Lua, conseguimos desenvolver grandes tecnologias, equipamentos de comunicação e, uma forma tão primitiva de vida, fazer o que nenhum outro animal faz, que é poluir e acabar com o seu habitat. Quem polui o Meia Ponte, a gente pode falar com certeza, somos nós todos. É uma poluição de todos. Tem pessoas conscientes fazendo a sua parte, mas todos devem fazer a sua parte também. Não tem um culpado. A gente seria muito simplista em afirmar que tal pessoa, ou tal governo, ou tal setor é responsável sozinho pela poluição do Meia Ponte. Mas somos todos nós. Eu acho que a responsabilidade é de todos. Agora, nós também delegamos, através do voto, representações. Então, os nossos representantes têm um papel extremamente importante nisso. Existe forma de vida ainda aqui, tartarugas, alguns tipos de peixe, esses mais resistentes, né? Alguns marrecos. Eu não digo agaça, porque a agaça sobrevive já da poluição, ela está ali fazendo com que nós enxergamos que aquele espaço está extremamente poluído, mas a gente vê outros pássaros que convivem muito próximo da água e aqui, marrecos. Então ele resiste, a natureza resiste. Olha, o Meia Ponte não só tem cura, como nós já podemos observar rios em outros locais do mundo que já passaram por esse processo, né? Eu acho o Tamisa é um exemplo disso, né? Então, por que não? Eu acho que é extremamente possível. Fazer projetos para angariar fundos, né, para fazer os investimentos necessários. Investimentos em quê? Em estações de tratamento de esgoto, melhoramento nas estações, fazer um grande programa caça-esgoto para ver esses esgotos clandestinos e, de fato, fechar
esses pontos de lançamento clandestino, fazer interceptores de esgoto também nas margens do meia-ponte, que canalizem esse esgoto que antes era lançado in natura no rio para estações de tratamento de esgotos. Então a fiscalização é um instrumento poderoso de a gente verificar. Todo mundo é responsável, mas tem que ser fiscalizado. Por que fiscalizar? Para alertar as pessoas, informar, notificar, embargar e, se possível, obrigar quem poluiu a despoluir. E aliado a isso aí, fazer um programa, uma conscientização da população sobre a disposição correta de lixo. Na época de chuva, a gente vê saco e mais saco de lixo jogado nas ruas, na calçada, e vem a enchente, leva todo para os afluentes do meia-ponte. E caindo nos afluentes, vai para o rio principal. Se fizéssemos aqui uma limpeza e parássemos de agredir, eu não tenho o mínimo de dúvidas de que em pouco tempo, até menos tempo do que se imagina, teríamos um rio aqui que daria à população o lazer, daria à população qualidade de vida. Agora, a pior forma de conscientização é quando já é tarde demais. Trabalhar com a Saniago, trabalhar com outros municípios, para que a gente possa ter daqui 10, 15 anos o direito de pescar, né, em Goiânia, no rio Meia-Ponte, o direito de tomar banho no Meia-Ponte, o direito de usar a água do Meia-Ponte para irrigação. Agora, Goiânia não está sozinha. Nós temos mais, pelo menos, 36 ou 37 municípios irmãos que também compartilham das águas da bacia do Meia-Ponte. Então é importante que as ações não ocorram só localmente, mas envolvendo o âmbito de todas as prefeituras. Então há sim a necessidade de um trabalho, de uma costura política, de um pacto ambiental. Porque, veja bem, cada um de nós temos que fazer um pouco. Não adianta limpar o Meia-Ponte de Goiânia se eu não limpo de Inhumas. Todo mundo está lançando esgoto clandestinamente, cidades da região metropolitana que porventura não tenham tratamento de esgoto de uma forma eficiente, eficaz, todos estão contribuindo para que o Meia-Ponte seja esse rio como ele é hoje. Se não quiser daqui 20, 30 anos, buscar água lá no Rio Paranaíba ou até buscar água no Araguaia para a gente beber, porque a continuar desse jeito, nós estamos numa situação, nós vamos estar numa situação seríssima daqui a 30 anos. Acabar, o futuro é acabar, porque não tem como. Um rio desse aqui, ó, grande, olha quanto não tem água, vai acabar tudo, acaba o peixe, acaba tudo, os pássaros. Porque nós somos humanos, né, inteligentes o suficiente para saber o que nós estamos fazendo aqui está totalmente errado, né, e que estamos atentando não contra o rio exclusivamente, mas contra nós mesmos. E agora, um desafio para nós é ter água e esgoto tratado em Goiânia. Que a ideia não é você ter uma solução milagrosa aqui que o rio se torne despoluído de uma hora para outra, mas que as ações que a gente faça daqui em diante repercutam na via contrária do que aconteceu até recentemente. E por que não um desafio? Por que a gente não pode pensar em nadar nas águas do Meia-Ponte aqui em Goiânia, pelo menos nos próximos 15 ou 20 anos?